Duna já teve algumas versões para as telinhas. A primeira é a lendária versão nunca concretizada de Jodorowsky, a segunda, a polêmica versão de David Lynch, e a terceira é uma que estreou exclusivamente na TV a cabo. Para ser mais exato, há 25 anos atrás, no canal Sci-Fi. Vamos falar dessa versão de Duna hoje? No final dos anos 90, o canal Sci-Fi buscava uma produção capaz de atrair seu público-alvo. Decidiu então ousar, levando às telas uma das obras mais influentes e temidas da ficção científica, considerada inadaptável por décadas e responsável por traumas em grandes cineastas, Duna, de Frank Herbert. Isso aconteceu num período em que séries de TV ainda não contavam com os recursos técnicos e orçamentos que vemos hoje. O Sci-Fi Channel não era uma potência como a HBO, por exemplo. Era um canal pequeno. Então, como esperar que uma obra tão complexa e grandiosa quanto Duna fosse adaptada para a TV no ano de 14.130 antes da Guilda, ou melhor, no ano 2000. Passados 25 anos, Duna, do canal Sci-Fi, é lembrada de forma curiosa. Muitos a consideram tosca, mas também a mais fiel adaptação do livro de Herbert. Há alguma verdade nessas afirmações? Vamos direto ao elefante na sala: os visuais. Duna precisa de efeitos especiais. Como já disse, eram outros tempos. CGI não era comum na TV, e qualquer tipo de efeito especial é caro. Claro, haviam exceções. O maior exemplo era Star Trek, que dominava a televisão nos anos 90. Mas mesmo Star Trek, por mais competente que fosse nos efeitos, nunca se propôs a algo tão ambicioso quanto Duna. E convenhamos, o Sci-Fi Channel não era Paramount. Ainda assim, o tamanho do projeto não intimidou a produção. Os figurinos chamam a atenção, demais até. Muita gente achou exagerado, palhafatoso e até ridículo. E de fato, eles se destacam, mas não acho que seja um verdadeiro problema. Os sets são grandiosos, cheios de figurantes, mas o excesso de cor, um erro repetido nos figurinos, às vezes faz tudo parecer uma mistura de Batman de 1966 com novela bíblica da Record. Percebe-se claramente a influência de Duna de Jodorowsky, especialmente nos conceitos visuais de Moebius. Não que Moebius tenha cometido algum erro, o problema foi transpor do papel para as telas. Sem dúvida, o maior filme que nunca existiu influenciou a estética dessa minissérie. O erro, na minha opinião, foi a falta de cuidado na pós-produção, o ponto fraco da série. Uma gradação de cor mais sóbria teria evitado as comparações com Batman de 66 e com produções televisivas mais simples. Curiosamente, as cores vão ficando mais discretas à medida que a história avança. Pode ter sido intencional, refletindo a jornada de Poe, ou apenas o resultado de mais tempo de pós-produção nas partes finais. Sobre os efeitos especiais, mesmo em 2000, já pareciam datados. Ainda assim, a minissérie ganhou o Emmy de melhores efeitos visuais especiais, o que mostra o nível de expectativa para a TV da época. O foco do orçamento claramente foi para o elenco, cenários e figurinos. Na época, muita gente o comparou injustamente com Star Wars Episódio 1, que ainda estava fresco na memória, pois tinha passado no cinema no ano anterior. Não havia como competir com o cinema em termos de efeitos, ainda mais com uma produção como Star Wars. Mas, dentro de suas limitações, a série conseguiu contar a história que queria, o que, convenhamos, nunca foi uma tarefa fácil. A cenografia é, no geral, muito competente. Cada set reforça o tom da história. Gied Primo, o planeta dos Harkonnen, é dominado pelo vermelho e preto, sendo que o vermelho é uma cor da violência e da luxúria, com arquitetura brutalista e distorcida, refletindo a natureza corrupta da casa. Caitaim, sede do Imperium, tem design de Art Nouveau, cheio de dourados e curvas, mas que na tela acaba parecendo excessivos e artificiais.
Essa extravagância serve para ressaltar a decadência do Império. Arrakis foi recriado em estúdio, com técnicas antigas, sem usar filmagens reais de deserto. Isso salta aos olhos, não de uma maneira positiva, infelizmente. Caladan, o planeta dos Atreides, sequer aparece. Suas cenas foram realocadas para dentro de naves da Guilda Espacial, com visuais que poderiam estar inseridos em Star Trek ou Star Wars. Pessoalmente, me lembrou demais Battlestar Galactica dos anos 70. Mesmo assim, a produção também venceu o Emmy de melhor fotografia, o que mostra que tecnicamente havia qualidade por trás das limitações. O elenco tem altos e baixos. William Hurt, como Duque Leto, foi um acerto. É interessante ver como o personagem sempre contou com ótimos atores em qualquer versão. Ian McNeice, como Barão Harkonnen, deu ao personagem um carisma inesperado, o que alguns criticam, mas que evita o tom insano e grotesco da versão de Lynch. A produção conscientemente buscou se afastar do que foi visto na produção de 84. O Barão é bem fiel aos livros, excluindo esse carisma que o ator impôs ao papel. Giancarlo Giannini, o veterano ator italiano, faz o melhor Imperador Shaddam de todas as adaptações. O roteiro dessa vez deu mais espaço ao personagem. Entendemos o seu poder e suas limitações. A princesa Irulan, vivida por Julie Cox, também ganhou destaque. No livro, ela é essencial como narradora, mas pouco atuante na trama, não sendo um personagem em desenvolvimento. Na minissérie, ela virou o elo que explica a conspiração contra os Atreides, assumindo o lugar da Lady Fenrir, que, por sinal, não existe na trama. Irulan, subestimada pelo Imperador, usa seu charme e posição para se aproximar de Poe e Fade antes do clímax, tentando compreender os planos por trás da conspiração. É uma boa ideia, que funciona bem, mas não há uma ênfase no fato de que ela é uma Bene Gesserit. Mas, claramente, ela usa os ensinamentos da Irmandade, usa os artifícios sedutores de uma cortesã e a astúcia de uma iniciada na Irmandade. E, por sinal, a Irmandade Bene Gesserit, um dos aspectos do livro mal desenvolvido nessa minissérie. Saskia Reeves entrega uma boa Lady Jessica, mas o roteiro altera a ordem de eventos e acaba prejudicando a força do personagem, o que corrobora aquilo que eu falei anteriormente sobre todos os personagens que seriam Bene Gesserit na trama. Thufir Hawat continua sendo subaproveitado, dessa vez é o pior Thufir Hawat que nós temos, enquanto o Lord Fenrir, embora apareça finalmente pela única vez, ele infelizmente é irrelevante para a trama. Por outro lado, Barbora Kodetová é a melhor de todas Shani. De longe, a mais fiel aos livros, e a única que realmente parece um personagem vivo, e não apenas um interesse romântico ou um veículo do diretor para apresentar ideias desconexas com a história. E Poe Atreides, Alec Newman, não se parece fisicamente com Poe descrito nos livros. Aliás, ele é o ator que menos se parece com Poe, e sua atuação inicial é meio irritante. É o típico adolescente impaciente. Adolescente impaciente é irritante. Então, se ele mirou aí, ele acertou muito bem. Mas, quando assume o papel de Muad'Dib, cresce muito. Como líder dos Fremen, convence completamente. Curiosamente, depois dessa série, Newman construiu uma carreira como dublador de games, assim como outro escolhido de uma ópera espacial muito conhecida, o Mark Hamill, o Luke Skywalker. Mas e a fidelidade da adaptação? O mito de que Duna 2000 é a mais fiel adaptação nasceu em comparação com o filme de 1984 e se consolidou após o filme de Villeneuve. E em relação a Lynch, sem dúvida é muito fiel. Mas, sendo justo com o diretor, é bom lembrar que a versão de cinema de Duna de 1984 nunca poderá ser chamada de um filme de David Lynch. Agora, comparando com os filmes atuais, Duna 2000 tem 3 episódios, totalizando 4 horas e 25 minutos. Os 2 filmes de Villeneuve somam 5 horas e 22 minutos. Ou seja, Villeneuve teve 1 hora a mais de filme para contar a sua história. O mito de que a minissérie teve mais tempo não é verdade. É uma minissérie e não uma série em 10 episódios como Game of Thrones. Ainda assim, ela é a que mais elementos do livro conseguiu colocar na tela. Talvez o problema esteja justamente aí. Tanta informação condensada
que o espectador mal tem tempo de absorver tudo, e certos aspectos importantes acabam perdendo impacto. Muitos elementos importantes continuam de fora. A Choan, os Mentats, a parte da conspiração palaciana do primeiro ato, a cena do jantar foi alterada de sobremaneira, mas há outros detalhes. Nós vemos a Guilda Espacial em ação, com um navegador, algo que só é mostrado no filme de Lynch, e nem é citada no primeiro livro. Lembrando que no primeiro livro é proibido as pessoas terem contato com os pilotos da Guilda Espacial. Nós vemos a Alia nascida, o filho de Poe e Shani que morre no final da Guerra do Deserto, e até a esposa do Dr. Yueh. De fato, é a adaptação que mais tentou cobrir o material original, mesmo com cortes e algumas mudanças. Eu acho que pecaram na forma como narraram a ascensão a profeta de Poe, mas não fere a história no geral. O investimento de $20 milhões, altíssimo para a TV da época, valeu a pena. A minissérie foi um sucesso de audiência, uma das maiores da história do canal, com mais de 4 milhões de espectadores. Além dos Emmys vencidos, recebeu várias indicações que reconheceram sua fidelidade e valor de produção. A nomeação ao Hugo Award 2001, na categoria de Best Dramatic Presentation, mostra o respeito da própria comunidade de ficção científica, o fandom, a tentativa do Sci-Fi Channel de honrar Herbert. Então, vale a pena assistir hoje? Sim, vale. Não pelos prêmios, mas pela experiência de ver uma adaptação diferente, que se esforçou para levar o livro às telas da TV. Melhor ou pior, quem decide é você. Hoje é difícil encontrar. Talvez em DVD, Blu-ray praticamente impossível, ou navegando pelos mares da turma do tapa-olho. Eu adquiri uma versão importada em DVD, porque as versões nacionais são muito mais caras, já que essa versão importada não tem legenda em português. E as versões nacionais também padecem do problema de que elas são o que sobrou de locadora no geral. E o pessoal dos mercenários livres se aproveita. No fim, Duna 2000 foi um marco, não só para o Sci-Fi Channel, mas para a ficção científica na TV. E o melhor ainda estava por vir. No início, estávamos vazios. Não conhecíamos o poder inerente a todas as coisas. E agora a hora! Ele é o poder que nos desperta a alma. E que nos dá alegria! Mas isso é assunto para outro vídeo. Você curtiu essa série? Assistiu? Gostaria de ver ou rever? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, curta, comente e compartilhe. E vida longa aos guerreiros.